Paz do Senhor, amados. O Senhor te abençoe nesse dia maravilhoso e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo alcance os vossos corações e você possa ser mais do que vencedor. Eu quero meditar aqui com os amados no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 4. É uma palavra maravilhosa que fala sobre a ação do Espírito Santo combatendo os falsos mestres e as heresias doutrinárias da atualidade. Somente com a ajuda do Espírito Santo nós seremos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. 1 Timóteo capítulo 4 e o verso de número 1 diz assim: mas o Espírito expressamente afirma que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé ao seguires o espírito enganadores e a ensino de demônios. Estamos vivendo os últimos momentos na terra e nós percebemos, senhoras e senhores, a ação dos demônios através dos homens enganadores, usurpadores, transtornando o Evangelho de Jesus Cristo como um meio comercial de lucros para o seu bem prazer. Nós olhamos na palavra de Deus que nós estamos próximo do arrebatamento da igreja. E a cada dia aumenta o número com pessoas com as suas formações cheias de heresias, falsos mestres, falsos ensinadores, transtornando a mente dos escolhidos, até dos escolhidos, através das suas palavras vazias e dos seus ensinos não fundamentados na palavra de Deus. Mas a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 3 que fiel é esta palavra. Então, queridos, desperte, busque os dons espirituais, envolva-se no poder da palavra genuína, porque a Bíblia nos mostra que nos últimos tempos aparecerão essas qualidades de pessoas para bombardear, para tirar você do foco, que é o foco da palavra de Deus, que é o foco da manifestação do poder de Deus em sua vida. A Bíblia diz em Tito capítulo 2, tu, porém, fala o que convém, o que é apropriado. Em diversos lugares, no rádio, na televisão, jornais, encontramos os falsos mestres. E o próprio Senhor já havia falado, lá no livro de São João, capítulo 10, que Ele é o bom pastor, que o Senhor, Ele é o bom pastor. E nos últimos dias teria falsos pastores, falsos ensinadores, que só lucra com a lã da ovelha. Mas quando a ovelha está vazia, quando a ovelha está doente, quando a ovelha precisa de uma palavra amiga, não tem alguém para auxiliar. Mas quando a ovelha está dentro, preso no seu aprisco, miseravelmente, ele desfruta do bem-estar da ovelha, mas nunca tem uma palavra de sustentabilidade nas suas vidas. Sabe por quê? Existem muitos insubordinados, faladores vãs, homens com a mente cauterizada, distraindo os cristãos com fábulas, com conceitos, com filosofia que não leva a lugar nenhum. Mas tu, porém, ser sóbrio, ser sábio no entendimento da palavra de Deus e fale, pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Porque os homens se tornarão mais egoístas, mais insubordinados. É muita gente enganando milhares e milhares de pessoas. É a campanha do quem dá mais, esquecendo a causa fundamental do Evangelho de Cristo, esquecendo os princípios bíblicos e transtornando o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em comércio. Ei, crente, desperta, combate os falsos mestres e as heresias doutrinárias.
Procura te apresentar diante de Deus como obreiro aprovado. Repreenda essa ação maligna que está vindo contra a igreja como tempestade. O próprio Senhor já havia falado nos seus ensinos que haveriam falsos mestres, falsos ensinadores, amantes dos ensinos diabólicos. Um evangelho sincréticos, religiosos, apregoadores de um novo adventus, esquecendo a verdadeira eficácia do poder da palavra de Deus. A Bíblia diz que ainda que aparecesse outro evangelho, trazido até pelo anjo, era considerado anátemas. Hoje os crentes estão sendo nanados. Hoje os crentes estão sendo balançados de um lado para o outro. Não buscam mais a palavra de Deus. Deram comichão nos seus tímpanos, nas suas orelhas. Gostam de ouvir aquilo que eles querem, mas não querem receber o poder da palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para as nossas vidas. A Bíblia diz, em 2 Timóteo capítulo 4, e o versículo 2, pregue a palavra, versículo de número 3, pois haverá tempo que não suportarão a doutrina sadia, mas ajuntarão mestres segundo os seus conceitos e os seus desejos. É o que está acontecendo na atualidade. É tanto falsos mestres, é tantos ladrões promovendo dissensões dentro da casa de Deus, transtornando o evangelho de Cristo em casas de moeda, esquecendo o fundamental, e as pessoas voltam tristes, abatidas, desacreditada de si, do evangelho, porque o falso mestre, os falsos ensinadores do capeta, enganou, foi tomado pelas suas fragilidades e agora estão vazios, descrendo até mesmo da verdadeira palavra. Mas que em nome de Jesus Cristo, combata o falso mestre e a heresias doutrinária. Tu, porém, homem de Deus, faz o que é bom, faz o que convém à palavra do Senhor. Seja um canal de bênção, seja um canal de avivamento, seja um instrumento de Deus. Aproveite a sua sabedoria, aproveite a graça que Ele tem te dado, o teu entendimento, e use esta palavra para abençoar outras vidas, despertar outras vidas. Não seja submisso à voz do diabo. Não seja submisso à voz dos falsos mestres, da heresias doutrinária. Viva o poder de Deus. Viva a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na tua vida. Receba aquela dádiva e coloque em prática aquilo que o Senhor ordenou. A Bíblia diz, em 1 Timóteo capítulo 4, que o Espírito expressamente afirma que nos últimos tempos haveria isso. Então a Bíblia nos mostra, Paulo estava falando, que os homens seriam amantes de si próprios, egoísta, com a sua mentalidade voltada para o seu bel prazer. Paulo disse, fiel esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio buscar os pecadores, dos quais somos nós o principal. Então não é tempo de brincar, e nunca foi tempo de brincar de cristianismo. É tempo de você valorizar o sangue de Cristo. É tempo de nós valorizar o sacrifício expiatório de Cristo no Calvário. É tempo de nós valorizar a nossa salvação, envolver-se com a manifestação da glória de Deus. Não existe 3 céus, 5 céus, aonde passaremos a eternidade. Existem 2 lugares, o verdadeiro céu dos céus, e existe um lugar chamado inferno, lugar de tormento, aonde vai os falsos mestres, os ensinadores do capeta, os apóstolos dos demônios,
vão tudo perecer no inferno junto com o anticristo. Aquele que está arrancando a lã das ovelhas, aquele que está enganando o seu próximo, dizendo o Senhor mandou falar isso, o Senhor está pedindo isso, brincando com o sentimento da igreja. Eles vão pagar muito caro. A Bíblia diz aqui, no livro de Judas, nos mostra na palavra do Senhor esta verdade, essa veracidade da palavra do Senhor, que Judas estava afirmando, mostrando que muitos aderiram o caminho de Caim e foram pela ganância de Balaão. São pessoas que se envolvem pelo conhecimento que tem, mas transtorna, muda a verdade em mentira para sua sustentabilidade. Mas que Deus em Cristo faça de você um instrumento, faça de você um canal de bênção, faça de você um abençoador verdadeiro. Você foi chamado para ser salvo. Você não foi chamado para ir para o inferno morar com os demônios. Você foi salvo para combater os falsos mestres e as heresias doutrinárias. A Bíblia diz, nas cartas de Judas, ai deles que segue o caminho de Caim e é movido pela ganância de Coré, no erro de Balaão e pela rebelião dos vossos entendimentos. Esqueceram totalmente de Deus. Esqueceram totalmente do projeto de Deus em suas vidas. Preferiram obedecer à voz das trevas. Preferiram fazer parceria de estar do lado do capeta e do lado de Deus ao mesmo tempo. Sabe por que as igrejas que levam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo está sofrendo? Não existem mais, em alguns lugares, não existe mais curas divinas. O cara chega na igreja com uma dor no pé, o pastor derrama óleo na cabeça dele, na terça a dor que estava no pé veio para a cabeça, na quarta saiu da cabeça, foi para o coração, na quinta saiu do coração, foi para o pulmão. Então ele se torna uma caixa de enfermidade e nunca é liberto, nunca é transformado. Porque brincam com o sentimento da igreja, com as suas próprias ganâncias, transtornando o evangelho em mentira. Só falta o pastor derramar azeite de óleo dendê na cabeça dele ou na cabeça dela, mas nunca sai nada, nunca expulsa nada, porque as pessoas estão envolvidas em mentiras, em heresias. Mas se você crê unicamente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você vai ter a verdadeira libertação. Você vai ter a verdadeira bênção. Porque quando Ele cura, está curado. Quando Ele abençoa, está abençoado. Quando Ele expulsa o demônio não volta mais. Quando Ele manda o paralítico andar, não precisa fazer fisioterapia, porque Ele é o verdadeiro médico por excelência em tua vida. Creia no poder da palavra de Deus. Acredite no poder de Deus. Apague a sua mente a voz do diabo. Apague a sua mente a voz dos falsos ensinadores que só quer brincar de dízimo e oferta, arrancar a tua lã, arrancar a tua gordura. Não, queridos. Desperta. Busca a Deus. O véu do templo já se abriu de alto a baixo. Você não precisa mais de intercessor. Você tem Jesus Cristo como o verdadeiro intercessor da sua vida. Você não precisa passar pela primeira, segunda, terceira, quarta pessoa para ser perdoado, abençoado. Você já está abençoado. Então creia no poder de Deus. Creia que Cristo é o único caminho que leva o homem para o céu. Você correu de um lado para o outro. Você está cheio de problema. Você está cheia de enfermidade, mas hoje é o dia da tua vitória. É o dia da tua bênção. É o dia da promessa de Deus, da revelação do Espírito de Deus sobre a tua vida.
Você correu tanto atrás de tanta chave, de tanta porta, mas você esqueceu de correr para o principal, que é o Senhor Jesus Cristo, a porta da salvação. Não precisamos abrir a Bíblia como se fosse caixinha de promessa. Não precisamos abrir a Bíblia para transtornar o Evangelho de Deus em mentira e honrando mais a criatura do que o Criador. Nós precisamos ter entendimento da verdadeira palavra de Deus. Nós precisamos da verdadeira graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ei, somente você, cheio do Espírito Santo, cheio da graça, é que você vai entender o que eu estou falando. Agora, se você é um crente, ou um cristão, ou um obreiro, ou um sacerdote doente, que não bate um prego numa parede, que quer viver do suor do seu irmão, você não vai compreender isso. Porque a Bíblia diz, trabalhais dia e noite, para que não possa ser pesado a ninguém. E para aqueles que se escondem atrás da Bíblia Sagrada e não quer bater um prego na parede, a Bíblia diz em provérbio, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, e aprende com o seu caminho. Hoje em dia as pessoas não querem mais trabalhar. E também as pessoas são favoráveis a isso, a maioria, seguindo os falsos mestres e as heresias doutrinárias. Eles vão como ovelha para o matadouro. Eles não lêem a Bíblia em casa. Eles não têm tempo de sentar e meditar alguns minutos, algumas horas na palavra do Senhor. Eles querem ser aconselhados por A, por B em sua vida, seguindo a doutrina de demônios. Ei, queridos, a palavra de Deus, a palavra do Senhor está na sua mão. Acredite no poder da palavra. Acredite no que está nas tuas mãos, que é a Bíblia Sagrada. Eu falo mais uma vez, você não precisa de alguém para te conduzir dentro do coração do verdadeiro Cristo. O véu do templo se abriu de alto a baixo. Ele nos fez rei e sacerdote de uma nova aliança. Ele nos comprou com o seu sangue. Contribua com a obra de Deus, mas contribua segundo o que Deus preparar no seu coração. Colabore com aquilo que o Espírito Santo ministrar em seu coração. Mas não seja presa dos falsos mestres, das heresias doutrinárias, que arranca tudo que você tem. Arranca seu carro, arranca sua casa, arranca o seu filho de fazer uma faculdade, dizendo Deus está pedindo isso, Deus está pedindo aquilo. Ei, Deus não é um Deus mendigo não, rapaz. Deixa de ser besta. Deus é um Deus rico, próspero e abençoado, que já te abençoou desde o ventre da sua mãe. Então desperta, combate os falsos mestres e as heresias doutrinárias. Tudo isso, a culpa é sua, porque você tem a Bíblia Sagrada dentro da tua casa, na palma da tua mão, mas você não tem tempo para Deus. Você não tem tempo para buscar mais a presença do Senhor. Você perde tanto tempo com tanta besteira, esquece de buscar a veracidade da palavra do Senhor. Por isso que a Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo de número 3, fiel é a palavra, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, mas que o sacerdote viva o poder de Deus, a submissão de Deus. Desperta o dom que há em ti. Seja submisso à voz do Senhor. Não corra atrás do mercenário. Jesus disse, o mercenário ouve a voz das ovelhas. As ovelhas ouvem a sua voz e corre, porque o mercenário não é pastor. O mercenário só quer destruir o que as ovelhas têm. Quer acabar com o rebanho, quer destruir o rebanho. O mercenário combate divisão dentro da igreja, facções dentro do ministério, é insubordinado, fala, eu não preciso mais disso, eu não preciso mais daquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas é segundo o seu conselho.
segundo o seu entendimento, e ainda tem a cara de madeira de dizer, Deus está mandando falar isso e falar aquilo. Não, queridos. Seja dirigido pelo poder do Espírito Santo e pela palavra. Combata os falsos mestres e as heresias doutrinárias. A Bíblia diz assim, capítulo 4, versículo 6 de 1 Timóteo, ensinando estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, sendo alimentado com a palavra da fé e da boa doutrinas que tem seguido. Aí no capítulo 7, capítulo 4, versículo 7 diz assim, rejeita, porém, as fábulas profanas e velhas, e exercita-te pessoalmente na piedade, no amor. Então rejeita essa religião velha, esses conselhos velhos, essas palavras do cão, e exercita a ti mesmo no amor. A Bíblia diz que aquele que sabe, que pode fazer o bem e não faz, ele está errando. Então exercite a si mesmo. Coloque em prática a palavra do Senhor. Aproveite esses momentos maravilhosos na tua casa, no teu lar, onde você estiver disponível, e pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Aí você vai ver o fruto de Deus em sua vida. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe nesse dia maravilhoso. Que as bênçãos do Senhor venham com medida recalcada, transbordante, sacudida sobre a tua vida. Combata os falsos mestres e as heresias doutrinárias. Ei, cristão, deixa de ser besta. Deus te chamou para você sábio e ser entendido pela palavra de Deus. Seja dirigido pela palavra, pela Bíblia. Seja dirigido pelo Espírito Santo, e que Deus em Cristo te abençoe e possa despertar você desse sono. Amém